Porque um dia no céu nós todos estaremos lá. No nosso trabalho nós temos pessoas. Para eu chegar aqui, irmãos, tem um grupo de voluntário enorme atrás de mim. Enorme. Tem umas irmãs, eu trago roupinhas e nós recebemos doações de roupinhas. Tem irmãs que vivem até em cadeira de rodas, mas elas lavam essas roupinhas, tira mancha, coloca botão, arruma. Tem outras irmãs que trabalham só atendendo o telefone a noite inteirinha, atendendo grávidas, pessoas que estão enfrentando uma gravidez indesejada, não querem falar com ninguém durante o dia, ligam no meio da noite. Então, cada um de nós temos uma função. Eu só peço, tinha uma coisa que a minha mãe dizia, minha mãe era uma mulher de muita oração, ela dirigiu o círculo de oração por 10 anos. E a minha mãe era uma mulher de tanta oração que quando perdia a chave, ela ajoelhava e orava para Deus mostrar. Falava, Senhor, eu não vou perder tempo. A tua palavra diz que tudo que está perdido vai ser revelado. Em nome de Jesus, me revela onde está essa chave que eu quero ir direto à chave. E por incrível que pareça, ela achava, direto, ia direto. A gente até dizia, mãe, a gente acha que a senhora que escondeu essa chave. Mas era muito engraçado, porque minha mãe, ela orava por tudo. E até nos irritava, né? Nós éramos adolescentes. Mas hoje, eu ainda estou recebendo as respostas das orações da minha mãe. Ela tinha aquele grupo que passava o dia inteiro, toda terça-feira, orando pelos pastores, pela liderança da igreja. Aquelas irmãs eram uma outra parte do corpo de Cristo. Talvez é essa parte que ninguém vê, né? É como no nosso corpo tem partes. Todos nós achamos que a parte mais importante é aqui, nosso rosto, né? Nós nos arrumamos tanto, arrumamos cabelo, as unhas e tudo mais. Essa parte aqui que todo mundo vê é a mais importante para nós. Mas, na verdade, as nossas artérias, tudo que está lá por dentro, o coração, isso aí que é a máquina. Então, aquele grupo de oração, hoje eu estava aqui, estava ouvindo o grupo de oração, lembrei muito da minha mãe, e fiquei encantada ouvindo a oração, as orações ali de dentro. E eu falei, eu tenho que ir lá. Eu queria vir aqui me juntar a vocês para orar, porque quando eu era criança eu achava até enfadonho ver minha mãe orar o tempo todo, mas agora é disso que eu dependo. Glória a Deus. A oração olha, eu vou dizer para os irmãos, quando eu mudei para os Estados Unidos, há 21 anos atrás, eu fui estudar lá. Conheci meu marido, ele voltou aqui, casou comigo aqui, depois casou comigo lá, casei 2 vezes com o mesmo homem. Mas, de qualquer forma, assim que eu mudei para lá, o Senhor já tinha me feito esse chamado, me mostrado. Quando a minha mãe me contou, com 12 anos de idade, que ela tinha tentado o aborto, e o aborto não deu certo, meu irmão sobreviveu. E Deus, nós sabemos, nosso Deus é famoso por usar as obras de Satanás para a sua glória. Então, irmãos, se aconteceu alguma coisa em sua vida que Satanás aproveitou e deu risada, lembra, Deus vai usar aquilo para a glória dele. Deus vai usar aquilo para a glória dele. Não esqueçam disso. Tem alguns que já experimentaram isso. E quem não experimentou ainda vão experimentar. Aquilo que Satanás fez, que te envergonhou, que te acusa, fique sabendo, Deus vai usar para engrandecer o nome dele. E a minha mãe vivia com aquele peso, aquela consciência pesada de ter feito aquele aborto, já com quase 4 meses de gravidez, e abortou meu irmão sobreviveu, mas o acusador é famoso, né? Então, ele ficava acusando minha mãe, mesmo meu irmão tendo sobrevivido, ele ficava ali acusando a minha mãe. Você abortou esse menino, você abortou esse menino. Então, minha mãe me contou essa história quando eu tinha apenas 12 anos de idade. O Senhor começou a pôr em meu coração aquele desejo de ajudar mulheres, mas eu era criança. Eu não sabia como, mas tudo tem seu tempo para Deus. Às vezes nós queremos fazer uma coisa agora, mas Deus tem seu tempo para todas as coisas, os seus planos. Assim que eu mudei para os Estados Unidos, quando eu casei, a primeira coisa que eu ouvi quando eu liguei o rádio era a propaganda da March for Life, a Marcha pela Vida. Eu falei, nossa, aqui tem isso. Nossa, aquilo acendeu dentro de mim, todo aquele fogo que ficou ali parado dentro de mim, lembrando como eu posso ajudar mulheres. Eu liguei para eles, eles falaram, não, nós temos mais de 3.000 núcleos que ajudam mulheres a não abortar. O aborto nos Estados Unidos foi legalizado em 1970. E de lá para cá, a cada dia abriu uma clínica de aborto em um lugar. Cada aborto custa, no mínimo, $300. Nos Estados Unidos pode se abortar até os 9 meses, irmãos. Até os 9 meses de gravidez, o governo aprova o aborto. Isso quer dizer, e ele diz que é só por razões médicas ou psicológicas. Dentro do psicológico, cabe, por exemplo, você está grávida de 9 meses, tem uma briga horrível com seu marido, está psicologicamente agitada, abalada, aí vai para o médico e diz que você psicologicamente não tem condições de ter o bebê. Aí eles fazem o aborto. O bebê perfeitamente são. Eles chamam de partial birth abortion, aborto parcial. Ou seja, eles fazem toda a indução do parto.
Quando a cabecinha do bebê está fora assim do cérvix, só sai a cabecinha, o anestesista vem, a dor é tão grande que tem que dar anestesia no bebê, dão uma anestesia no bebê, e aí eles dão uma injeção na muleira, que vai matar a criança. E aí eles esperam o bebê se bater até morrer e tiram o restinho do corpo. Esse aí é o que eles chamam de aborto parcial. Então, isso é uma coisa que eu tenho certeza que está irritando muito a Deus. Muito a Deus. E pode-se fazer aborto do primeiro mês até o 9º mês. E quando o aborto foi legalizado nos Estados Unidos, em 1970, os crentes, infelizmente, irmãos, nós evangélicos temos um problema. Alguém assistiu ou leu o livro do Titanic, aquele navio Titanic que afundou? Vocês sabiam que haviam salva-vidas naquele navio para 50% dos tripulantes, das pessoas que estavam no navio? Quando o navio começou a afundar, os 50% que haviam pago mais entraram todos no barco salva-vidas e foram para a praia, que não era muito distante. Se aqueles 50% que foram salvos tivessem retornado, mandado o salva-vidas com uma pessoa, todo o resto teria sido salvo. Mas ninguém pensou em fazer isso. Deixou o resto morrer. A mesma coisa acontece com muitos de nós, irmãos. Estamos lá no mundo, naquela luta, nada dá certo, aí nós aceitamos Jesus, Jesus abre as portas, prospera, abençoa, e nós somos salvos, somos curados, somos abençoados, Deus abre a porta de emprego. Aí a gente esquece quem ficou lá atrás. E o resto continua morrendo lá atrás. Isso acontece muito. Não aqui, eu acho que é mais lá em Chicago, mas essas coisas acontecem muito. Então, irmãos, o que aconteceu com a minha mãe, ela teve esse problema e ela ficava sendo acusada por Satanás, mas nunca ela encontrou ninguém com que ela tivesse a coragem de contar o que aconteceu, que ela fez esse aborto. Porque quando nós contamos para alguém, quando conhecemos alguém que nós temos confiança e contamos, nós temos aquele alívio. A outra pessoa entende, escuta, sente apatia e nós nos sentimos melhor. Ela não tinha com quem falar, então sentia aquela culpa, Satanás culpando ela. E nos Estados Unidos, quando o aborto foi legalizado, um grupo da Igreja Moody, eu não sei se alguém já ouviu falar da Igreja Moody, que já mandou missionários para o mundo todo, que é um instituto bíblico muito, muito grande lá de Chicago. Um grupo de 5 esposas de pastores sentaram e falaram, nós temos que fazer alguma coisa. Agora o aborto está legalizado, mais de 1.000 clínicas já abriram, cada clínica está fazendo cerca de 50 a 60 abortos por dia. Então, por favor, vamos fazer alguma coisa. Aí elas começaram a orar. E aí elas começaram a fazer uns núcleos em que elas recebiam essas mulheres que falavam, se você está pensando em fazer um aborto, passa aqui primeiro. E aí elas passavam ali na salinha, elas faziam um teste de gravidez gratuito e falavam à luz da Bíblia como era esse bebê. Agora nós já chegamos ao ponto, glória a Deus, durante a presidência do presidente Bush, ele doou uma máquina de ultrassom para cada um desses núcleos. Então, quando a mulher chega lá dizendo, eu quero fazer um aborto, nós falamos, tá bom, mas você gostaria de ver o seu bebê primeiro, antes de você abortá-lo? Aí nós mostramos naquela máquina bonita de ultrassom, o bebê mexendo, chupando dedinho, aquela coisa toda. E pela misericórdia de Deus, 90% das mulheres que vê isso não abortam. Glória a Jesus, glória a Jesus. A Deus toda a glória. E dessas 5 irmãs, chegamos a 3.000 núcleos desse tipo, fazendo esse trabalho. Então, a igreja tem poder. A igreja, como diz o pastor Bill Hybels, a igreja é a esperança da terra, irmãos. Se a igreja não fazer nada, quem vai? Nós temos que fazer alguma coisa, não só nessa área, tem muitas outras áreas. Eu dou glória a Deus que essa igreja está envolvida com muitas outras áreas. Porque um dia, irmãos, nós vamos chegar no céu. Nada que nós conquistamos aqui nessa terra vai chamar a atenção de Jesus. Vocês concordam? Senhor, eu comprei um Mercedes, comprei um apartamento, uma cobertura. Isso para Jesus não... Nem pense em contar para ele que não vai fazer diferença. Mas você tem que ter... E cada um de vocês são todos talentosos. A Bíblia diz em Isaías 29:11, né, irmãos? Que Ele nos fez, e Ele nos fez e nos deu esperança e futuro. Tudo que Deus fez que cada um de vocês foram feitos por uma razão. Não foi acaso. Deus não falou, deixa eu fazer um monte de gente aqui. Não. Cada um de vocês veio aqui com um plano.
Cada um de nós foram feitos de uma forma linda, maravilhosa. É lindo vocês, quando nós vemos os filmes, hoje em dia, tudo tem isso ao nosso dispor, de como nós somos formados, a forma maravilhosa. Então, até se alguém um dia disser que você é feio, você diz, não, eu sou lindo, maravilhoso, sou feito à imagem de Deus. Você é feito à imagem de Deus Todo-Poderoso. E você foi tecido dentro do útero da sua mãe. Então, ninguém aqui é feio ou não. Vocês todos têm talento. E tem planos que Deus quer que vocês usem esses talentos para a glória dEle. Porque quando você chegar no céu, você vai dar conta do que você fez com o seu talento. Nós temos a parábola dos talentos na Bíblia. Então, uns são usados para umas coisas maiores, outros menores. Uns vêm aqui cantar, que é uma bênção, mas atrás disso, antes deles cantarem, um monte veio aqui, montou tudo, aqueles que Deus deu o dom para eletricidade, e assim por diante. Deixa Deus te usar aonde Ele te deu o dom para usar. Deixa Deus te usar, irmãos. Então, quando essas irmãs começaram a fazer esse trabalho, tinha muito mais clínica de aborto do que núcleos. Mas aí a igreja começou a orar. As irmãs iam lá fora, a gente ficava em frente da clínica de... Antigamente, a nossa tática era, ficava em frente da clínica de aborto, a mulher descia do carro lá, com a barriga, já para fazer o aborto, já tinha marcado o horário. Aí nós interceptávamos ela, parávamos ela antes que... Aí depois as clínicas de aborto colocaram um limite até onde a gente pode entrar. E aí nós parávamos a pessoa e falávamos, escuta, nós estamos aqui para falar com você sobre o seu bebê. E começávamos a dar conselho. Algumas desistiam de fazer aborto, outras não desistiam. Mas isso não estava dando tanto fruto quanto nós precisávamos. Aí um irmão, um pastor de uma igreja lá, acho que do Arkansas, falou, não, nós precisamos orar. Se Josué orou e caiu a muralha de Jericó, nós podemos orar e essas clínicas de aborto podem fechar. Porque, irmãos, às vezes nós ficamos assim, meu Deus, vamos legalizar aborto no Brasil, agora vai ter clínica em todo canto. Mas não, irmãos, não tenha medo disso não. Porque se nós soubermos aonde está a clínica, melhor ainda. Que nós vamos ficar lá em frente orando. Nada como você estar na batalha sabendo onde o inimigo se encontra. Então, nós lá sabemos onde estão as clínicas. Aí, esse pastor criou essa ideia. 40 dias, chama 40 Days for Life, 40 dias pela vida. Faça sol, faça chuva. 40 abaixo de neve, o pessoal abaixo de zero, neve caindo, e nós lá em frente orando. E, infelizmente, irmãos, a igreja evangélica lá não apoia tanto isto. Nós até tivemos uma reunião com pastores de grandes igrejas, logicamente não vou mencionar o nome, e perguntamos, por que vocês não estão nos apoiando? Por que não manda a gente para orar lá? Por que vocês não deixam a gente falar sobre aborto na sua igreja? A resposta foi, nós temos muitos membros, grandes dizimistas, cujas filhas fazem aborto e nós não queremos perdê-los. Então, irmãos, orem pela igreja na América. E infelizmente, a igreja, o número de católicos que vão orar conosco é maior do que o número de evangélicos. Então, é muito engraçado, se vocês... Um dia eu vou mostrar, quando vocês fizerem o curso para voluntário, até vai ter uma ficha que a nossa irmã Cristiane aqui preparou com o esposo dela, para quem quiser ser voluntário, fazer esse trabalho. Nós vamos voltar aqui e dar um curso para vocês de como fazer esse trabalho. E nós ficamos lá em frente orando, e fica eu e mais algumas irmãs, e mais uns 30 católicos, todos com rosário, né? Então, eles rezando a Ave Maria e nós orando, Jesus tem misericórdia. Então, é até engraçado. Aí eu tenho uma amiga daquelas americanas, assim, bem arretada, como dizia minha mãe. E ela fica assim, Iná, mais uma Ave Maria, eu vou embora, não aguento mais. Mas eles ficam ali. Mas, irmãos, a fé, eles ficam ali orando, pedindo, Senhor, em nome de Jesus, não deixa, Senhor. Ela acabou de entrar ali, não deixa ela fazer o aborto. Para encurtar a conversa, irmãos, o ano passado... Só com oração, em frente das clínicas. Fechamos 87 clínicas. Glória a Jesus. 87 clínicas foram fechadas, só com oração. Glória a Jesus. Agora imagine, calcula isso. Uma média de 50 abortos por dia em cada clínica. 87 fechada. Glória a Jesus. Bastante clínicas fechadas. Esse ano já estamos nas 68. 68ª, certo? 68 clínicas já fechamos esse ano. Acabei o ano, eu estava em um jantar
e com umas amigas, aí eu recebi a mensagem: a clínica de Indiana acabou de fechar. Eu, glória a Deus, eu estava assim toda feliz, né, irmãos? Porque tem um grupo lá que fica orando, da hora que a clínica abre, a hora que a clínica fecha, cada hora vai um irmão lá e fica orando. Fica ali em frente orando, orando, orando. A turma do Rosário e nós que é a turma da Bíblia. E a gente fica ali em frente orando. Então, Deus é fiel, irmãos. A oração tem poder. E eu só quero dizer uma coisa que é bastante, bem triste, que é o fato de que... Eu vou dar uma estatística para vocês, que é de acordo com o Instituto Guttmacher e também com a Organização Mundial de Saúde, que é da onde eu peguei essas informações. Qual a porcentagem de todo mundo que faz aborto por aí? Quantas pessoas vocês acham que são protestantes? Não assim, pessoas que vêm constantemente na igreja, nascido de novo, mas pessoas que se dizem protestantes, que foram talvez criadas na igreja, vão em alguma igreja protestante. Quantos? Mais ou menos. Chuta. 37,4% se dizem protestantes. 18% são pessoas que dizem nascidos de novo, que vêm à escola dominical, vêm em culto, canta na igreja. 18%. Pessoas que se dizem evangélicos, seguidores de Cristo. 18%. Católicos, quantos vocês acham que fazem aborto? 31,3%, menos do que os evangélicos. E judeus, menos ainda. 1,3% apenas dos judeus fazem aborto. E sem religião, 10%, que eu acho que deveria ser a maioria, né? Quem conhece a Deus. Tem um lugar que Deus fala de aborto na Bíblia, bem claro e vivo. Está no Velho Testamento, quem sabe? É um dos 10 mandamentos, não matarás. Aborto é morte, irmãos. É assassinato. Agora, eu fiz as contas. Entre as pessoas que se dizem protestantes, que já conhecem Jesus, que já vieram na igreja aqui, são 37,4%. Os nascidos de novo, que são aqueles que estão firmes na igreja, que fazem aborto, 18%. O total de pessoas que já conhecem a Jesus, 65,4%. Aí eu fiz o cálculo, irmãos. Por mês, no mundo, são 107 mil... Desculpa, no Brasil, 107.750 abortos no Brasil, por mês. Aí eu fiz 65,4%, que são a quantidade de evangélicos que fazem aborto. Eu tirei 65,4% dos 107 mil abortos por mês. Então, é um total de 70.468 abortos. São 70.468 cristãos que são abortados por mês. Isso quer dizer, irmãos, que tem 70 mil bancos vazios por mês que são abortados. 70 mil evangélicos que poderiam estar aqui, em algum lugar do Brasil inteiro, estão sendo abortados. Porque, normalmente, a maioria de nós, quando temos nossos filhos, o que nós fazemos? Trazemos para a igreja. Então, 70 mil que poderiam ser trazidos para a igreja, poderiam ser pastores, diáconos, e todo tipo de servo de Deus, braço, olho, ouvido, cabeça de Cristo, não estão aqui porque foram abortados. E o que a igreja está fazendo, irmãos? Por ano, no mundo, são entre 44 e 50 milhões de aborto. Milhões, irmãos. De pessoas lindas e maravilhosas como vocês, perfeitos. E outra coisa, quando eu falo perfeitos, isso inclui todo mundo, viu, irmãos? Pessoas que nascem com deficiência física não são imperfeitos. Aos olhos de Deus não existe ninguém imperfeito. Existem pessoas cegas, não são imperfeitos. Todo mundo que Deus faz, aos olhos de Deus, é perfeito. Lembra quando uma pessoa passou e viu o cego e falou: ai, por que ele é cego, Jesus? É porque a mãe dele pecou, o pai dele pecou? Não, ele falou: para a glória de Deus. Então, se comemos e bebemos para a glória de Deus, se nascemos com olhos e sem olhos para a glória de Deus, não importa. É tudo para a glória de Deus. Então, ninguém tem o direito de dizer: ele vai nascer com um problema, vamos abortar. Porque toda a vida é dom de Deus. A vida é linda e é dom de Deus para você. É dom de Deus. Então, irmãos, talvez você fique pensando,
Qual que é o meu plano? O que Deus quer que eu faça? Será que eu devo trabalhar nessa área do aborto? Será que... Veja bem, durante o curso da sua vida, você vai cruzar com muita gente. Muita gente vai passar pela sua vida. Agora, você é que decide o que você vai fazer com cada uma dessas amizades. Eu fiz um estudo das pessoas que passaram pela vida de Jesus nos 33 anos que ele passou aqui. E enquanto eu falar o nome das pessoas, eu quero que vocês pensem rapidamente no que Jesus fez com cada um deles. Enquanto Jesus esteve nessa terra, esses são os que eu lembrei, tá, irmãos? Pode ser que ainda tem muito mais, logicamente. Jesus se encontrou com José e Maria, João Batista, Satanás, os primeiros discípulos, o paralítico, que ele perdoou os pecados, Mateus, o centurião, a viúva de Naim, os discípulos de João, os 12 apóstolos, Marta e Maria, a legião de demônios, a prostituta, Jairo, que estava desesperado, a prostituta solitária, a legião de demônios, os 5 mil que ele alimentou, os leprosos, que é um exemplo de gratidão, Nicodemos, os saduceus, a mulher do poço, que acabou virando a maior evangelista de todos os tempos, o homem do poço de Betesda, o rabino, a mulher pega em adultério, Zaqueu, o cego, Lázaro, Caifás, Pilatos e o ladrão da cruz. Vocês já perceberam que nem todos são iguais aqui? Cada um era um caso diferente. E por acaso na vida de vocês isso acontece? De vocês, todas as suas amizades são todas pessoas iguais. Vocês encontram, por exemplo, o paralítico. Deus perdoou os pecados e ele sarou. Vocês devem encontrar, deve ter paralíticos na sua vida. Pessoas que você precisa perdoar o que eles fizeram para você. O que Jesus fez, falou, não, seus pecados estão perdoados. E muitas vezes tem pessoas que estão paralisadas, entre aspas, porque você não perdoou aquela pessoa. Existem pessoas que Deus põe no nosso caminho, que você vai levar a salvação àquela pessoa. Nós somos Jesus para alguém. E aí o inimigo faz com que aquela pessoa te magoe em alguma coisa e para ali. A pessoa não recebe a palavra de você e você não perdoa. E como a Bíblia diz, o coração que não perdoa retém bênçãos. Está escrito isso na Bíblia. Então, se você estiver guardando mágoa de alguém, rancor, eu quero que você feche seus olhos e imagine uma parede bem grande assim, um lençol, cheio de bênçãos amontoadas para cair em cima de você, mas elas não podem, porque o rancor segura as bênçãos. Então, aqui está um exemplo. Na legião de demônios, Jesus mostrou que ele valorizava mais as pessoas do que tudo. Aquele endemoniado estava ali cheio de demônios e os porcos pediram, e os demônios pediram para ser jogado nos porcos. Porque se Deus poderia ter expulsado o demônio, mas a própria pessoa endemoniada poderia ter se jogado no mar e morrido junto, como os porcos fizeram. Mas Deus valorizou aquela pessoa. Nós precisamos valorizar o ser humano, irmãos. É muito interessante que muitas vezes nesse mundo, existem pessoas que se sentem maior que os demais. E é tão gozado, porque como eu conto para as crianças, quando minhas filhas eram pequenas e tudo, eu sempre falo que, para explicar a redenção, a história da redenção, eu falo, tinha um formigueiro bem grande. E as formigas estavam todas se matando ali dentro. Uma jogando a outra para cima e para fora. Uma se matando, mentindo para a outra, traindo para a outra. E imagine você tentando falar com as formigas. Para com isso, não mata, não mente, não trai. Para com isso, não faz isso, não destrói. E você fala e fala e fala, mas você é grande demais. A formiga é pequena e não entende. Aí o que você faz para que essas formigas te escutem? Jovens, o que você teria que fazer para essas formigas te escutar? Você tem que virar formiga. Você vai ter que ser uma formiga também, porque você grandão desse jeito, falando com elas, elas não estão escutando. Foi isso que Deus fez. Ele pegou Jesus e transformou em um de nós.
Foi isso que Deus fez conosco. Transformou em um de nós. Mas nós somos todos aquelas formiguinhas, tudo igual. Não existe ninguém maior que ninguém. Aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Então, meus queridos, nós precisamos lembrar que aquela pessoa que está lá fora, aquela mulher promíscua, que agora engravidou e que é uma vergonha para a família, e vergonha para todo mundo, e vergonha para a igreja, ela também é uma dessas formiguinhas. Ela também foi comprada com o sangue de Jesus. Então, nós precisamos ser os braços de Jesus, o ombro que ela pode vir chorar, e o ouvido para escutá-la. Elas precisam de alguém para ouvi-los. Nós precisamos fazer esse trabalho. Esse é o trabalho que nós fazemos. Quantas pessoas aqui já passaram por gravidez? Quem não passou, que acompanhou alguém com gravidez? A maioria aqui, né? Quem nunca passou por uma gravidez, já acompanhou uma gravidez. Eu vou explicar para vocês o que acontece quando uma mulher está passando por gravidez. Vocês, homens, prestem atenção. Vai ser difícil explicar para vocês, mas depois eu vou dar uma ilustração que vai ajudar vocês, homens, a entender isso um pouco melhor. Veja bem, no primeiro trimestre da gravidez, a mulher fica extremamente cansada, o seio incha e fica dolorido, fica com náusea, problemas estomacais, azia, desejos ou aversão de comida, mudança de humor, constipação, urina com frequência, dor de cabeça, queimação no estômago, engorda. Segundo trimestre, o corpo todo dói, as costas, o abdômen, as virilhas, tudo começa a doer. As estrias aparecem no abdômen, nos seios, nas pernas, nas coxas. A pele escurece, às vezes no rosto, em certas partes do corpo. A pele do rosto fica manchada, as mãos ficam dormentes e incha. Dá coceira no abdômen, na palma das mãos, na sola do pé, inchaço no tornozelo, dedo e face. No terceiro trimestre, muitas mulheres têm varizes, cãibras nas pernas, falta de ar, queimação no estômago, não consegue dormir, pé inchado, umbigo inchado, dificuldade para dormir. O bebê se movimenta muito e começa as contrações e o bebê nasce. Bem, para vocês que são homens, é bem difícil explicar isso. Para os homens, é mais ou menos quando vocês ficam com uma gripe bem forte. É mais ou menos assim, senhores. Vocês entendem, né? Mas as mulheres sabem disso. Então, quando uma mulher está passando por uma gravidez desejada, ainda existe alegria, né? A família toda ali apoiando, aquela coisa toda. Agora, quando é indesejada, além de passar por todos esses sintomas que eu acabei de dizer, ela ainda passa pela vergonha. O pai, que na maioria das vezes nem quer saber da cara dela, não quer falar com ela, porque só quis usá-la. E a solidão. Essas são apenas 3 coisas. Se alguém aqui já sentiu vergonha na vida de alguma coisa? Alguém já sentiu solidão? Alguém já sentiu rejeição? Então, ajunta esses 3 trimestres aqui que eu expliquei, que a mulher passa. Vocês ajuntem a dor, a vergonha, a solidão, tudo isso, essa pessoa. A última coisa que elas querem, na maioria das vezes, as mulheres que nós aconselhamos, é vir a uma igreja evangélica. Sabe por quê? Eles dizem, lá todo mundo é tão perfeito e tão feliz. Eu não me sinto bem ali dentro. Eu não quero que ninguém aqui seja imperfeito e infeliz. Bem, nós sabemos que nossa perfeição vem de Deus. É através de Cristo que nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Mas, irmãos, nós temos que, de alguma forma, demonstrar os braços abertos a essas pessoas, aos caídos. Nós estamos em uma batalha, irmãos. E aí tem muito soldado caído. Ou você passa direto pelo soldado, deixa ele lá gemendo e acaba de morrer, ou você segura aquele soldado e caminha com ele. A escolha é sua, meus queridos. A escolha é sua. Nós temos muita oportunidade na vida. Nós não vamos chegar ao céu e dizer para Jesus, sabe, Jesus, deixa eu explicar uma coisa. Eu não fiz nada para ajudar, porque não tive oportunidade. Meu pastor nunca me mandou fazer nada, e minha mãe também não, e meu marido também não. E, irmãos, nós dependemos de Deus para fazer a obra de Deus. A casa de Deus tem muito o que fazer, tem muita gente necessitada, tem muito necessitado e tem muito soldado caído.
O que nós precisamos é nos levantar. Você não quer chegar à frente de Deus com suas mãos vazias. Não, por favor, não façam isso. Faça enquanto tem chance. Jesus está voltando, irmãos. E as provas são bem claras. Guerra em todo lugar. Nos Estados Unidos, a maioria dos escritórios, na alfândega, nos escritórios governamentais, já estão usando a íris do olho como senha. Se você vai entrar em determinados... Eu, como intérprete, eu trabalho em determinadas áreas do governo. Para você entrar lá, tem alguns lugares que os funcionários locais já usam ou a digital ou a íris do olho para ser